Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que o amor de Jesus, a fé, a esperança sejam presentes nos seus corações. A história bíblica dessa semana, a história que nós vamos compartilhar com as crianças, é aquela história incrível de quando Deus envia corvos, pássaros, para alimentar Elias. Antes, porém, eu queria perguntar para vocês como foi a lição de sábado passado. Deu tudo certo? Aqui na lição de sábado passado, nós fizemos mesmo aquele monumento para que as crianças colocassem ali os seus nomes e assim então vivenciassem a história, como se estivessem se comprometendo com Deus de fazer dele o Deus vivo, o Deus verdadeiro de suas vidas, por toda a sua existência. Foi uma experiência muito bonita, muito gostosa. Aqui, na minha realidade, eu não trabalho com crianças apenas da faixa etária do jardim, que é ali entre 4 e 6 anos. Eu tenho crianças de várias idades na mesma classe. Então, eu tenho que pensar em atividades que envolvam todas, que todas se interessam. Por isso que nem sempre eu acompanho exatamente como o manual sugere, por conta dessa diferenciação de idade. E eu espero que você possa fazer também o melhor pelas suas crianças aí. Às vezes é possível seguir exatamente as sugestões do manual, outras vezes você terá que usar outras ideias, criatividade. E eu espero que dê tudo certo, porque é muito importante essas lições para as crianças. Eles gostam, eles levam no coração e aprendem muito e ficam ansiosos com certeza para a lição da próxima semana. Então, compartilhei com vocês aí alguns momentos de sábado passado e espero inspirá-los, compartilhar experiências para inspirá-los também nas próximas semanas, nas próximas lições e que Deus possa fortalecer a cada um de vocês nesse trabalho, nesse ministério de trabalhar com os cordeirinhos do Senhor. E a lição dessa semana tem o tema Aves Ajudam, é a lição de número 5 e ela vai tratar sobre esse episódio, como eu falei para vocês, de quando Deus envia aves para alimentar Elias. Eu achei incrível esse parágrafo de enriquecimento para o professor que diz o seguinte: o Senhor me tem mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer provisão para o tempo de angústia. A gente sabe que na história, quando Elias fugiu do rei Acabe, ele fugiu sem levar nada, Ele não tinha como sair carregando uma mala de alimentos. Elias ali então estava inteiramente nas mãos de Deus, inteiramente nas mãos do Senhor. E é assim que nós também devemos aprender a estar, E o texto continua dizendo o seguinte: vi que os santos, se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome, a pestilência estiverem na terra, seria tomado deles por mãos violentas, e os estranhos ceifariam seus campos. Será para nós então tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Amém? Vi que o nosso pão e a nossa água serão certos nesse tempo, que não teremos falta, nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Se necessário, ele enviaria corvos para alimentarmos, como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, como fez para os israelitas. Ellen White, Primeiros Escritos, página 56. Não é lindo? Como Deus tem cuidado de suas necessidades? É a pergunta para refletirmos. Como você irá compartilhar isso com as crianças? O Deus de Elias é também o seu Deus. Amém? Maravilhoso. E nós vamos então fazer as atividades preparatórias com ele. E a sugestão é você preparar esses passarinhos, para que as crianças recortem, colem, deixando então ali uma entradinha, um buraquinho, para que elas coloquem os dedos. Depois vão fazer de conta, que esse passarinho está voando para alimentar Elias ou seus filhotes. E você também pode fazer, se você quiser,
passarinhos com EVA preto, né? Você pode fazer um molde só do passarinho preto, colar no palito de sorvete, se você achar mais fácil, né? Vê aí como que porque cada classe, cada igreja tem a sua realidade, né? Então, se você achar fácil usar esse papel para que as crianças pintem, depois cortem, depois colem, né? Uma outra ideia, então, é essa. Você prepara o molde de um passarinho, um EVA preto, né? Porque as aves são pretas. Eu até pesquisei na internet algumas imagens desse pássaro. Estou pondo para vocês verem aí, eles de pertinho, né? E, de repente, colar, então, esses pássaros num palito de sorvete. E aí elas brincam ali, faz atividade ali dessa forma. Então, você vê como que você acha mais fácil fazer a sua atividade preparatória. Depois, então, você vai contar o informativo para as crianças. Como eu disse no vídeo passado, você pode contar o informativo. Se tiver crianças maiores na sala que já são capazes de ler, né, de contar sozinhas, você coloca essas crianças para contar semanalmente, é legal você envolvê-las. Se você tiver uma outra pessoa que te ajude, né, faça uma escalinha aí, chame alguém para contar semanalmente a história, de maneira muito breve, com palavras fáceis, para as crianças entenderem. Eles gostam muito. É muito importante que a gente não só colha a oferta, ou diga para eles para onde estão indo as ofertas, né, qual é o projeto missionário desse trimestre, mas além de você contar, né, falar dos países para onde estão indo as ofertas, você contar os relatos, né, os relatos das missões a cada semana que vem desses lugares para onde estão indo as ofertas no 13º sábado, ok? Vou deixar aqui na descrição do vídeo a musiquinha das ofertas, caso você não tenha. E também a música O Meu Deus Dará, que é a música para a lição de hoje, que tem como título As Aves Ajudam. Que as aves, então, ali foram usadas por Deus para ajudar Elias. Nós vamos iniciar a história. A sugestão é para que você escolha uma criança para ser Elias. Eu compartilho com vocês que eu tenho dificuldade em escolher uma criança para fazer uma coisa quando as outras não podem fazer. Porque sempre tem uma criança, mas eu quero fazer também, eu também quero. Então, quando eu escolho uma criança para ser alguma coisa, eu preciso que as outras também tenham alguma participação. Então, essa é a realidade aqui na minha igreja, tá bom? Mas aí na sua você vê como que você faz. Ele sugere que você escolha uma criança para ser Elias, vista ela com roupas dos tempos bíblicos, para você contar a história de forma interativa. É uma boa ideia, é legal. Mas no meu caso aqui, eu não costumo fazer isso porque sempre tem uma criança, eu também quero ser Elias agora. Agora é minha vez. E assim vai, né? E diz o seguinte a história. Deus olhou do céu para o rei Acabe. Ele observou o rei Acabe inclinando em frente ao ídolo Baal. Um ídolo pode ser uma grande pedra, como esta aqui. Se você fez aquele monumento sábado passado, você pode usar ele como ilustração. No caso, esse monumento de sábado passado foi um memorial das bênçãos de Deus, a providência de Deus. Você pode explicar para as crianças que naquele tempo, e assim também hoje, tem pessoas que levantam o monumento para adorá-lo, fazendo disso um Deus. E isso então não está correto, ok? E então, Acabe gritava, manda-nos bastante chuva, ó Baal. Orava o rei Acabe ao seu ídolo. O rei Acabe orava ao ídolo todos os dias. Ele até construiu um templo para Baal, para que todos pudessem adorá-lo. Deus olhou para o seu povo especial e disse, será que haveria alguém que estivesse adorando ídolos? Que não estivesse, né, adorando ídolos? Oi, meu bem. Mãe. Peraí. Mãe. Então, continuando, né? Deus olhou para o seu povo especial. Será que haveria alguém que não estivesse adorando ídolos? Sim, havia. Elias e diversas outras pessoas não adoravam ídolos ainda. E Deus falou com Elias. Oh, meu benzinho. Mãe, eu falei pra você. É a minha filhinha. Ela também lê a liçãozinha dela, né, meu bem? Aqui a liçãozinha dela. E continuando então a história. Com você. Pode ficar aqui.
Deus falou com Elias, ele deu uma importante mensagem para o rei Acabe. Elias foi rapidamente ver o rei Acabe. E Elias disse para o rei: Ó, o Deus de Israel me enviou para lhe dar uma mensagem. Ele diz que não vai haver chuva nos próximos anos, a menos que eu diga. Então Elias saiu apressado. Por que será que Elias saiu apressado? Porque quando o rei ouviu essa mensagem de Elias, o rei ficou furioso. Imagina não haver chuva. O que significava não haver chuva? Que as plantas iam morrer, que os animais também iam morrer, né, filhinha? Os passarinhos também não iam ter o que comer. Os passarinhos também não iam ter o que comer. E as árvores vão secar. Porque árvores... não vai ter chuva nem água. Pois é. Então o rei Acabe ficou furioso. E Elias saiu apressado. Para onde devo ir agora? Pensou Elias, olhando a estrada de um lado para o outro. O rei Acabe está furioso comigo. Mas aí Deus disse a Elias: Vá para o leste e se esconda perto do riacho de Querite. Deus sabia que o rei Acabe iria procurar Elias. Acabe queria... Oi, meu bem. Onde é que tá aquele foguinófico azul que cola as figurinhas? Vou pegar algumas daquele balde ali e colar. O flanelógrafo. Eu gosto do tique, então eu vou colar ele. Eu pego pra você o flanelógrafo, peraí. Mas onde ele tá? Continuando. E Deus disse ainda: Você poderá beber água fresca do riacho. Eu enviarei corvos para alimentar você. Elias se apressou em direção ao riacho de Querite. Então ele se abrigou em um lugar escondido junto ao riacho. Quando o sol estava quase desaparecendo atrás das montanhas, Elias ouviu a voz das aves chamando, grandes aves negras. As aves estavam lhe trazendo alimento. E nessa hora, então, você pode fazer com que as crianças voem, né, com as suas aves, fazendo de conta que elas estão trazendo alimento. E aí você pode, então, preparar círculos de sulfite branco, por exemplo, para fazer de conta que eram os pães que elas levavam, então, para Elias. Os corvos deixavam o alimento que traziam no bico sobre uma pedra, perto de Elias. Então as crianças vão e soltam o papel ali, perto de Elias. Então os corvos voavam e iam embora. E as crianças podem então voltar para os seus lugares. Elias sorriu enquanto observava as aves desaparecendo no horizonte. Ele inclinou a cabeça e agradeceu a Deus o alimento. Elias pegou o seu jantar. Ele olhou para o céu na direção em que os corvos haviam desaparecido. Deus prometeu cuidar dele e os corvos haviam vindo. Ele ficou pensando qual seria a sua refeição de amanhã. Mas Deus foi fiel, foi maravilhoso. E durante todo esse tempo ele cuidou de Elias, dando água naquele riacho e depois então trazendo alimento através dos corvos. Que lição linda, né? E a frase, a mensagem da lição dessa semana é: Deus nos ama e nos dá tudo de que necessitamos. Deus nos ama e nos dá tudo de que necessitamos. Você vai pegar a Bíblia com as crianças e ler o verso para memorizar, que está em 1 Reis, aliás, que está em Filipenses 4,19, é o verso para decorar. Filipenses 4,19, que diz: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. E aqui é uma ideia, é você pegar esse verso, colocar cada palavra numa folha de sulfite e aí então pedir para que as crianças, simbolizando as aves, coloquem esse verso em ordem, né? Por exemplo, ali na parede. Você pode, quem sabe, fazer um varal. É uma outra ideia você fazer um varal e pedir para que cada uma delas pegue uma folha e prenda nesse varal na ordem. Você pode ainda pegar um desenho de Elias, imprimir numa folha de sulfite, pegar o verso para memorizar, imprimir separadamente, cortar separadamente
entregar esse montinho do verso bíblico para cada criança, colar nesse desenho na ordem, e assim elas vão colar e memorizar o verso. As crianças que sabem ler vão fazer isso facilmente. Se você tem crianças que não sabem ler, você pode numerar as palavras, 1, 2, 3, 4, e elas vão colar na ordem de acordo com a numeração. E as crianças que ainda não têm noção de números também, você ajuda. Mas eu acho bem legal, elas gostam, né, de desafios. Então colar numa folha o versinho vai ser bem legal para elas também. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus nos abençoe, né, em mais essa lição. E espero que dê tudo certo, tá? Que Deus também dê para você criatividade, força e alegria. E eu vou aqui brincando aqui com a minha menininha que está aqui, ó, colocando desenhos nesse flanelógrafo. Flanelógrafo. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Flanelógrafo. Tchau.